Hoje vamos conversar sobre crochê e a técnica de fazer pequenos bonecos chamados de amigurumis. E como não poderia deixar de ser, estamos muito bem acompanhados com duas experts. A argentina Shan Tá. Schenkel, referência no assunto e autora da série de livros A Banda do Pica-Pau, publicada pelo Olhares, e a Cristiane Bertolucci, mestre em têxtil e moda, crocheteira e tradutora do livro A Banda do Pica-Pau 2, que está sendo lançado esse mês. Chan, Cris, muito obrigada pela participação, sejam muito bem-vindos. Obrigada, oi. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com o Jean. Que bom. Oi, gente, prazer estar aqui. Obrigado pela participação. Jean, queria começar perguntando para você como você descobriu o crochê, como foi tua entrada nesse universo. Sempre é uma história muito... Não é longa, é meio assim, até nada, como todo mundo, né? Eu não tinha... Minha mãe sempre fez crochê e tricô, assim, com 2 agulhas, mas eu nunca gostei muito de crochê, porque para mim é uma coisa de bobozinha, assim, como todo mundo acha que crochê é isso. Mas sempre teve isso em casa. E quando tenho um filho de 20 anos já, bem maior. E quando ele tinha uns 8 anos, eu comecei a fazer assim, tipo um cachecol, uma coisa para ele. E aí eu fiz um bonequinho. E aí eu comecei a fazer, como todo mundo faz, como, não sei, 12, 13 anos. No 2009, eu comecei com pica-pau fazendo bonecos para vender aqui, e aí começou tudo. Mas foi assim como de nada muito pensado, é uma coisa que foi surgindo, como todo mundo, né? Não tem tanta coisa assim para contar. Mas Não, continue. legal. Mas depois esses amigurumis são os bonequinhos, foi o que você desenvolveu mesmo? Você chegou a fazer se desenvolver em outras peças de crochê? E como que você criou esses personagens completos, com histórias, como a gente vê no livro? Não, eu nunca, eu não gosto, eu gosto de crochê, mas eu não sou de fazer assim prenda, roupa, esse tipo de coisa em crochê. Eu estudei Belas Artes, eu sei um pouco de design também, eu sempre fazia desenhos. Então, para mim, fazer esse crochê assim tridimensional foi assim como um jeito de fazer as minhas personagens em crochê. Então, eu gostei disso. A técnica foi como não era que eu adorava o crochê e aí eu comecei, foi como eu invés. Eu tinha os desenhos e aí eu encontrei no crochê um jeito de fazer minhas personagens em 3 dimensões. Isso que eu gostei da técnica. E aí que foi surgindo, mas quando eu comecei, praticamente, pelo menos aqui na Argentina, o espanhol não tinha nada. Então foi como todo muito novo. O primeiro livro que saiu somente em espanhol foi no 2015 e era como, acho que não tinha nenhum livro em espanhol, tinha muito pouco e para mim foi sempre isso, não tanto o crochê somente foi como um meio de fazer essas personagens que eu já tinha na minha... Se eu não tinha feito crochê, provavelmente eu tinha feito, não sei, um livro, tipo um cómic, eu gosto de fazer isso. Só que, bom, saiu para esse lado do crochê. Mas Tá, esses, meu gato aqui. Ah, mas esses personagens, eles já existiam na tua cabeça e depois, quando você começou a aprender o crochê, você deu vida para eles a partir Claro, do bom, crochê, é isso? as minhas primeiras personagens, agora não, agora já penso, aí apareceu meu gato. Mas as primeiras personagens que eu fiz, tem um macaco, tem aí apareceu o gato em cima, estou tirando tudo. Tem uma raposa. Os primeiros que eu fiz já eram umas personagens que eu tinha, que eu desenhava. Aí, quando eu comecei a fazer e entendi a técnica para fazer os bonecos, eu comecei a fazer novos personagens
sempre dentro desse mundo que eu já tinha de animais que eu gostava. Eu adoro desenhos e coisas para criança. Eu sempre gostei disso e continuo assistindo televisão com as minhas filhas e assistindo novos o tempo. É uma excusa, eu gosto mesmo. Se não tiver filhos, acho que também continuaria assistindo isso, porque eu gosto desse lado, né? De o mundo infantil, dos cartoons, todo esse tipo de coisa. E meu gato aí, ele sempre é a estrela do show. Eu queria perguntar, assim, tipo, para ti, do desenho, que o desenho a gente tem tantos detalhes, todos os amigurumis são cheios de detalhes, né? Mas, com certeza, do desenho para o amigurumi, como que é para ti, assim, tipo, chegar nesse meio tempo, sabe? O desenho o amigurumi sai exatamente o teu desenho à tua cabeça ou ele sempre acaba sendo uma surpresa? Geralmente, eu tenho como eu faço um desenho que é um desenho como seria a personagem se fosse somente desenhada, assim, só no papel, e depois eu tento fazer como um desenho qual é a aproximação que vai ter no crochê, porque eu não posso fazer exatamente igual. O que eu sei que não vai ficar bonito, eu tenho que encontrar como esse que você está dizendo, né? Com um meio que faça que eu tento fazer desenho simples, que não seja muita coisinha, então é como que eu tento levar, aí aparece o meus estudos de design, para fazer uma coisa que todos ele vai continuar aí fazendo vários e vai tirar tudo. Não, mas eu tento, geralmente eu faço desenho, eu tenho como 1 mês, 2 meses, até que aparece o boneco, é um monte de trabalho. Bom, você sabe, né, que a ideia, o projeto final, pode passar meses. E ele vai tirar tudo aí. Então, agora... Ele está apresentando todo o livro, né? Ele que está apresentando o livro para a gente. Pessoal, olha que incrível. Uma boa apresentação. Para quem estiver só no áudio, é um gato no pano de fundo mexendo na estante da IA. Exatamente, sim. Ele gosta de brincar com os bonecos também. É parte do público. Aí tá. Não, mas sim, não são exatamente iguais. Agora, quando eu comecei, não tinha nem a menor ideia. Eu, geralmente era uma surpresa. Agora já sei mais ou menos como é que vai ser o boneco no final. Tem alguns que são bem fáceis e alguns nunca acontecem. Ficam aí no desenho. São mais difíceis, não sei o que acontece com eles. É isso. No crochê tem essa coisa das receitas, né? Que é uma linguagem própria, codificada, parece coisa de computador, né? Parece. Eu imagino assim que a construção de personagem passa por vou fazer uma perna pequena, vou fazer um mais barrigudinho, aí tem que criar uma receita para isso, né? A cabeça vai ser maior, menor, mais estreita. É quase aquele programa de computador de desenho que você vai estabelecendo ali, né? A partir de geometrias, né? Onde você vai chegar para criar um estilo, uma personalidade, né? Como que você se deu com essas receitas, Ian? Porque uma coisa é começar a crochetar, outra coisa é dominar essa linguagem a ponto de transmiti-la, inclusive. Né? Sim, a Cris também sabe, né? Para mim foi... Primeiro, quando eu comecei a fazer crochê, eu nunca tinha lido uma receita assim como se fazem agora as receitas. Eu acho que teve como assim como uma... Oi, agora está fazendo barulho. Uma evolução, né? No começo a gente fazia assim com muito simples, você tem que fazer, não sei, 6 pontos, só o outro. E depois apareceram um monte de editoras especializadas, assim, tinha revistas, esse tipo de coisas que começaram a
não sei como se vai se dizer isso em português, mas como polir, que foi muito mais específica. As editoras, mesmo as editoras, queriam que você escreva as coisas que todo mundo, qualquer pessoa, pudesse ler isso aí, e que fosse o mais perfeito possível, no sentido de não dá para dizer, bom, aqui tem que fazer 3 aumentos, tem que fazer exatamente onde você tem que fazer cada aumento, cada coisa, especialmente bonecos, que muda muito com esse tipo de coisinhas. E eu comecei, não sei, é como eu escrevo de um jeito nos meus livros, nos meus cadernos, eu tenho um jeito de escrever a receita que não é o mesmo que o jeito que vai para o livro. Aí quando a gente falou disso, né? Por exemplo, em inglês se escreve de um jeito que é muito mais como comprido, tem muita mais coisa. Em espanhol geralmente muito mais curto, mais curto. Você tem que fazer, não sei como explicar, mas eu acho que as receitas de crochê são uma mistura entre receita de cozinha e como quando você escreve para fazer música, onde você está dizendo, bom, aqui tem que entrar, tem que fazer uma mistura das coisas. Tem algumas coisinhas que você pode mudar, como receita de cozinha, e algumas coisas que tem que ser bem direitinhas, como se fosse música ou receita de um bolo, que você não pode mudar muita coisa, senão vai fazer outra receita. E um pouco disso. Tem gente que gosta de mudar toda a receita e sabe que vai fazer outra coisa. Tem gente que gosta de fazer certinho, exatamente igual. A gente, geralmente, quando escreve para que certinho fique o mais parecido com o que você está vendo aí na fotografia do livro. E depois são anos de entender como é que o público lê essa receita, né? Porque no começo a gente, não, coloca as pernas aqui, coloca os olhos aí. Não, eu quero saber exatamente onde estão os olhos. Então você tem que fazer tudo certinho, né? E eles fazendo, sabe como é que é. Sei bem, tipo, a gente tem uma ideia na cabeça até de que a pessoa, tipo, faz do jeito que tu acha bom, né? Às vezes a gente só tá dando um guia e a pessoa pode, né? Não, eles querem igualzinho, elas querem idêntico, mas também porque é um trabalho tão detalhado, né? Uhum. E por isso também assim, apareceram, agora tem um monte de testes das pessoas que fazem, vão corrigindo a receita, se está ficando bem, se não se entende, não se entende. Quando eu comecei era, bom, você faz, escreve, se entender, bom, se não, também. Não tenha... Mas tá, meu gato saiu já. Não vai fazer mais barulho no fundo. Mas, não, é isso. Não sei o que mais com respeito à receita, mas sim, parece... Para mim são super fáceis, mas para outras pessoas parece como se você estivesse escrevendo não sei em quê. Bom, depois tem gráficos, eu não utilizo gráficos, mas eu acho que mais difícil todavia se você ver os gráficos, usar uma lição de gráficos de crochê, aí parece, não sei, engenharia de não sei o quê. Vou falar só um pouquinho. Primeiro que o Otávio falou que parece programação, né? Exatamente, a programação surgiu do têxtil, né? Surgiu de uma imitação das máquinas de Jacquard, que fazem cartelas perfuradas, é o sistema binário, né? Então, a programação surgiu, o sistema binário surgiu do têxtil, né? Então, é toda essa programação mesmo que a gente faz. Mas eu queria dizer, tipo, exatamente isso, tipo, eu acho incrível como tem esse extremo detalhe até nas receitas, né? Eu que traduzi as receitas, eu sei, tipo, é tudo muito detalhado, como tu falou, onde vai colocar a perna, em qual carreira vai colocar a perna, em qual carreira, em quanto número de pontos, tudo isso é muita exatidão. E é difícil a gente encontrar tanta exatidão assim, né, em receita. E faz o trabalho muito completo e incrível. Muito obrigada. Mas que legal você falar isso, Cris. Eu não sabia, não. É uma linguagem que, além dessa questão de ter que ir ponto a ponto, seguir certinho um caminho, ela precisa ser codificada para ser sintetizada, né? Senão, né, vai uma explicação muito longa. Então,
ficam aqueles códigos abreviados, né? Que realmente a pessoa tem que saber do que se trata. Não adianta você, sem o conhecimento prévio, querer decifrar aquilo, né? Bom, por isso que eu falava, quando a gente escreve, eu não sei como é que escreve a Crista, não dá para olhar o que eu vou fazer muito, mas quando eu escrevo assim, que é um X, um V, dois V, três X, nem é muito mais curtinho, é muito mais, são coisinhas que, e eu acho que a Cris vai poder ler, depois tem gente, a gente está acostumada a tecer, vai poder ler, gente que recém começa, talvez não, mas depois dá para entender. Não, eu sou pior ainda, Jana, eu sou assim, fiz a cabeça até 36. Pra mim, tá, assim. Somente no meio. Não, eu faço mais quando tem muitos aumentos, tem muita coisa assim de câmbio de color, esse tipo de coisa, mas se não, sim, 36 numerinhos, não, mas totalmente. Eu que sou leiga, para mim parece uma fórmula matemática muito difícil que eu jamais iria conseguir resolver. Não, tem muita matemática, é pura matemática. Eu acho que tecido é matemática. Tem que gostar de matemática. Tem que gostar de matemática, tem que gostar de contar, né? Porque tem que ficar o tempo todo contando. Eu sempre falo que eu dou aula de tricô e de crochê, né? O crochê é muito antissocial, porque você tem que ficar conta ponto, olha onde vai entrar, tudo é muito antissocial. O tricô é mais sociável, assim, dá para fazer tricô e conversar, dá para fazer tricô e assistir TV. Agora, crochê não, crochê é Twitter é o mundo, tem que ficar quietinho ali. Muito curioso, porque exige muita atenção, e né? Indo um pouquinho adiante, você fala, a gente... Otávio, o teu tá travando. Dá uma travadinha pra gente. Acho que ele travou. Sim. Bom, a gente pode continuar falando de outra coisa. Daqui a pouquinho, depois eu vou pegar o meu cachorrinho, que eu fiz o Jack. Mas é o Django, na verdade. O Jack virou o Django, que é o meu cachorro. Mandei aqui eu vou lá buscar para te mostrar como ficou o Jack Django. Aqui latindo, está latindo aqui no fundo também. Já fez o teu gatinho? Ele não, ainda não fez. Só que eu fiz tantos. Aí, tá aqui, ó. Oi, gatinho. Não, né? Eu não fiz exatamente. Eu fiz um monte de gatinhos, mas não. Ele tem que fazer muito barrigudo. Eu tenho que fazer um gatão enorme. Mas é aquela barriguinha flácida, aquela bem caidinha. Tem que fazer a barriguinha flácida. Não, tem que fazer a barriguinha flácida. Se não for a barriguinha flácida, não é gatinho. Não, é que é terrível. Ele agora não estou morando mais. Eu morava num apartamento. Então ele comia, não faz nada. Então, e é impossível, né? Fazer dieta com gato. Ele não quer saber nada. Não, eles nunca querem. Não. Nunca gostam. E eu acho que eu vou perguntar qual que foi? Eu vou fazer uma pergunta que eu ia deixar mais para o final, mas acho que enquanto... o Otávio voltou, então depois eu pergunto. Vou deixar uma pergunta. Perdi muita coisa? Não. Falamos de gato. Eu ia te perguntar da tal da bruxaria têxtil, não sei se vocês ouviram. Pode perguntar de novo, porque caiu bem quando eu estava perguntando. Tá. Que história é essa, afinal? Eu acho que essa história é meio que sem querer, na verdade, né? Porque bruxaria em inglês é witchcraft. E aí, só que numa leitura muito traduzindo literalmente, eu li witch de bruxa e craft de artesanato. Eu não li craft, tipo bruxaria, toda a palavra. Eu li witchcraft. Eu pensei, nossa, bruxaria de artesanato, bruxaria têxtil, é o que eu faço, porque eu pego
né, é o que a gente faz, a gente pega a linha, agulha e transforma em alguma coisa, é tipo uma varinha mágica. Só que foi essa a minha leitura. E aí eu mandei para uma amiga que ela falou, não, Cris, é bruxaria mesmo, não tem nada a ver. Mas eu resolvi adotar, eu achei que caberia muito para o que a gente faz. Principalmente por isso, assim, eu acho que, como a gente falou, né, o mundo têxtil, ele é dono de muitas revoluções, que a gente fala, né, se for pensar, a revolução industrial começou do têxtil, a revolução tecnológica teve inspiração no têxtil, e hoje, se a gente pensar num futuro, talvez toda essa parte de touchscreen e tudo que a gente vai ver no futuro vai ser em roupa, vai ser no têxtil. Tipo, o Google já aposta nisso, sabe? Então, eu acredito muito que é uma coisa uma feitiçaria que a gente faz no mundo mesmo, né? E outra coisa é que as bruxas em si, né, eram pessoas que faziam isso, né? Tipo, doméstico, na verdade, tudo isso que eram coisas importantes, foram jogadas para a mulher como uma coisa de bruxas para serem caçadas e ficarem num mundo menor, né? Então, hoje, o que a gente vive, assim, de voltar mesmo às técnicas e valorizar do jeito que a gente valoriza, é uma maneira também de trazer de volta uma coisa que foi jogada para as mulheres como... Assim, não é coisa de mulher, né? Até, né, a gente usa as mãos para fazer. O homem também tem mão, então por que tricô, crochê, né? Como tu falou, é coisa de vovozinha. Não é. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode encontrar a sua identidade dentro disso, né? É um trabalho que eu acho mais bonito até do que a pintura, porque a gente tem a textura, o 3D, tudo isso que pode ser criado. Então tem vários tons dentro da bruxaria, mas começou de uma interpretação errada. Mas é uma definição ótima, achei. Assim, acho que cabe muito bem, né? Não, cabe perfeitamente, acho, para tudo assim, que a gente faz. Até logo depois que eu adotei, né, esse nome, eu comecei a ler um livro que é da Silvia Federici, como é que é? O Caliban e a Bruxa, que explica exatamente isso, assim, de tipo, como que as mulheres foram cada vez mais sendo jogadas para esse mundo de, tipo, tudo que é doméstico é inferior, né? E como tudo isso foi acontecendo e, de repente, dá esse estalo, assim, putz, o que a gente faz deveria ter um valor igual a qualquer outra coisa, sabe? A gente mesmo se valoriza, né? A gente se valorizou por muito tempo, assim. Eu acho muito legal reacender isso com um novo olhar também, de, tipo, com um livro, com personagens, mostrando com novas possibilidades, assim, para mim é inacreditável. É que eu vivo esse mundo tanto, assim, que apaixonada. Legal. E como é que você se descobriu no crochê? Vou aproveitar e já te fazer essa mesma pergunta que a gente fez para a Ian. Eu faço tricô e crochê desde criança, com a minha mãe, com a minha avó, eu aprendi. Mas eu estudei moda, e eu estudei moda em Caxias do Sul. Diferente daqui de São Paulo, que aqui em São Paulo eles ensinam muito mais uma coisa bem de criação mesmo, aquela coisa de estilista, desenhou e alguém resolve, sabe? Em Caxias a gente aprendia muito mais a resolver, a gente aprendia a parte bem técnica. E eu já gostava de tricô, eu já gostava de matemática, eu não sou uma pessoa visual, tipo, eu não sou capaz de desenhar um amigurumi como a Ian desenha, eu sou tipo zero visual, eu sou muito mais de técnica mesmo. E aí eu trabalhei numa empresa que vendia máquinas de tricô, trabalhei bastante, tipo, tive muito conhecimento, assim. Aí eu vim para São Paulo e quando eu vim para São Paulo eu comecei a dar aula de brincadeira para uma amiga, para outra, e aí abri uma loja de tricô aqui que é a Novelaria, né, que é uma loja muito grande, e assim foi crescendo isso. Eu comecei a virei professora faz 10 anos, né, que eu dou aula mesmo, que eu tô dentro da aula de arte têxtil, tricô, crochê, macramê, todas as técnicas, mas principalmente com um olhar muito forte para arte têxtil, que é o que eu gosto, e vem dando técnicas e tentando criar de maneiras mais amplas, assim. Mas vem da infância, mas o que eu me aprimorei mesmo foi no início da faculdade, e aí também fiz o mestrado na USP, né, que eu fiz em 2016, terminei em 2018. Fiz o mestrado na USP, que todo mundo fala, né, tipo, nossa, existe mestrado em tricô. Eu digo, não, existe mestrado em têxtil, e aí a gente coloca o tricô dentro do mestrado.
Que bom, isso aí. Aqui não tem nada disso. Mas com certeza, se tu fizesse uma faculdade se fizesse mestrado, por exemplo, em arte mesmo, né, em artes plásticas, como é o teu trabalho, consegue Sim. colocar todo o teu trabalho dentro disso. Não, sim, lógico. Sim, sim. Aqui tem, mas não tem assim. Eu acho que é mais assim como você falava, que é somente design, né? Outra pessoa que faz, assim, com esse tipo de carreira tecido. Geralmente, agora tem alguns cursos, alguns workshops, esse tipo de coisas né, em universidades, mas até pouco tempo era uma coisa de totalmente inferior. Não tinha nada. Agora, nos últimos 5 anos, 10 anos, como você está falando, que todo mundo começou a olhar para isso, né? Até tem grifes, marcas, grandes marcas estão começando a fazer isso e chamar e colocar o nome, porque o que eu acho também que aconteceu, que você estava falando de livros, que para mim é super importante o fato de que começa a ter como autores, autoras e livros, é que antigamente também, como era uma coisa que você falava de mulher, não tinha nome. Não, ninguém sabia o nome das pessoas detrás desse design. E aconteceu também no mundo das artes, né? A quantidade de mulheres que foram artistas, músicas, escultoras, pintoras, que não tem nome na história das artes. Eu tinha lido uma coisa também do bordado, que a gente não falou, que agora também está muito assim de moda, e as mulheres falando através do bordado. A história em um monte de coisas, as coisinhas que se passavam em bordado de história, as coisas aconteciam, receitas, coisas de medicina, tudo no bordado, porque era como uma coisa, tem um segredo entre mulheres. E acho que na guerra também eles faziam um bordado ponto cruz, que estão passando também para fazer esse tipo de mensagens entre cidades, tipo de coisas assim, que sim, é super interessante. Eu achei muito interessante que você falou de bruxaria, porque tem essa coisa também de mulher. É difícil, é muito difícil para mim, porque é uma coisa que mesmo no mundo das artes, as coisas que as mulheres fazem sempre são como inferiores. E se é tecido, textil, ainda mais. É como que tudo vai levando até essa coisa de doméstico, e como que é doméstico não é importante, é uma coisa de mulher. E até a gente, eu mesma, é como que custei até eu sentir que o que eu fazia poderia ser uma coisa importante, ou importante para outras pessoas. Não sei, é uma coisa assim, muito personal, mas eu achava que, bom, não estou na altura, eu estudei até artes, né? A gente fala, vai estudar arte, vai fazer desenhinhos, vai pintar, vai passar na casa, como vai baixando na escada de inferioridade, de se sentir assim muito por baixo. E agora mudou muito, e mudou essa ideia de, talvez, eu vejo muitas pessoas, jovens, mulheres, que já começam pensando, eu quero fazer carreira nisso, eu quero ter, e que antes era uma coisa que acontecia como a gente chegava quase por acidente nesse trabalho. Agora já pessoas veem que a gente pode estudar isso, pode fazer carreira, pode ser profissional nisso. E isso aí, para mim, é super importante. Eu acho que a primeira vez que uma pessoa me falou, tipo, para mim foi isso. Acho que por mais que eu tenha, como tu também tem, né? Como tu falou, foi acidental. Eu nunca planejei, tipo, agora vou. Não, é tudo um caminho que, assim, eu vou levando como se fosse um rio. Mas eu lembro da primeira pessoa que chegou e me falou assim, eu quero trabalhar que nem tu, assim, tipo, quero também virar professora, quero tudo mais. Eu lembro que eu de olhar para a pessoa e falar, não, imagina, é muito difícil, tá louca, não, isso não vai dar certo nunca. Mas estava dando certo para mim, acho que eu nunca vi isso dando certo para mim, assim, a ponto de outra pessoa querer, eu ficava, não, tá maluca, isso nunca vai dar certo. E acho que principalmente nos últimos anos que a gente vê isso, tipo, não, tá dando muito certo, né? Tanto que, como tu falou, tem pessoas que têm carreira dentro disso, e é inacreditável pensar que a gente consegue, né, transmitir isso, assim, tipo, abrir esse espaço também.
Eu vou aproveitar aqui esse tema para fazer também uma pergunta, que a gente tem observado mesmo nos últimos anos um crescimento de interesse, né, para essas artes manuais, o crochê entre eles, e eu, pelo menos, observei muito na quarentena as pessoas procurando esse tipo de trabalho até para, sabe, poder lidar com a ansiedade do isolamento, das coisas que estavam acontecendo, enfim, queria saber como é que vocês enxergam esse movimento. Bom, eu vou falar por mim, que assim, nunca trabalhei tanto quanto esse último ano. Quando começou a quarentena, eu achei que acabou minha vida mesmo, né? Tipo assim, eu dou muita aula no Sesc aqui em São Paulo, não sei se a Jean sabe, mas o Sesc é uma instituição, né, muito grande, que tem, né, muitos cursos, enfim. E eu dava aula no Sesc, a primeira coisa que aconteceu foi cancelarem o curso do Sesc, então eu pensei, acabou minha vida, assim, tipo, vou fazer o quê agora, né? Esperar 2 meses. E foi o contrário, né? Foi isso, tipo, abriu o Zoom, abrimos a sala do Zoom e quando vimos tinha muita gente procurando, muita gente aprendendo. Em um ano, eu acho que hoje, eu fico vendo as minhas turmas, eu penso que, acho que 70% das alunas que eu tenho hoje eu não conheço pessoalmente, eu tenho todas elas virtualmente mesmo, assim, e antes eu tinha todas as minhas alunas só presencial, então foi uma grande mudança. E agora que a gente está voltando ao presencial também, agora está sendo outra mudança, porque eu tenho todo mundo virtual e todo mundo presencial, e agora eu vou ter que lidar com os dois, assim. Está sendo tão difícil quanto, mas foi ótimo. Eu acho que foi muito legal ver tanta gente tricotando, crochetando, aprendendo coisas novas, fazendo pão, cuidando das plantas, né? Voltando para dentro de casa. E aí que a gente vê o doméstico que, né, tantas vezes que é tão mal visto, de repente virou uma obrigação para todo mundo, né? Tipo, todo mundo vai ter que cuidar de casa, todo mundo vai ter que aprender a fazer alguma coisa dentro de casa. E aí que a gente vê o doméstico também crescendo de outras. Uma obrigação e uma curtição, né? Acho que você ficou sem som, Cris. Ah, não, eu só volto sempre que meu cachorro late muito, assim como tem o gato da Jean, meu cachorro ele fica no fundo querendo participar, geralmente. Não, eu acho que virou uma curtição, virou isso, assim, tipo, como fazer a casa também um lugar gostoso, porque, né, antes até uma amiga minha no início da quarentena, perguntei como que ela estava, ela falou, nossa, eu queria ir na padaria, comer um pão de queijo, tomar um café e fugir dos problemas, só que não dá, eles continuam aqui em casa, assim. Antes era isso, agora a gente tem que conviver com ela, tá aqui em casa, a gente tem que conviver, mas acho que a gente conseguiu tirar, principalmente muita gente faz muito curso, né, de outras coisas também, acho que soube acalmar um pouco esse momento nisso. E em paralelo tem essa questão da geração de renda que para algumas pessoas vira uma realidade, né? E vocês são 2 exemplos de como isso pode se tornar realmente uma profissão. E que caminhos vocês percebem assim para a geração de renda hoje? Eu não sei, Ian, se você trabalha comercializando os bonecos também, os amigurumis, ou só com os livros. Agora só com os livros. Mas as peças, porque tem uma valorização grande do handmade também, né? E até do comércio local, das coisas que são feitas ali, né? Isso acaba sendo privilegiado. A gente vê nas comunidades ligadas a esse assunto quanta gente tem vendendo suas peças. E é muito bom, né? Num momento tão frágil da economia, ter possibilidades autônomas, né? Mas vocês têm percebido que isso tem crescido? Que possibilidades vocês veem dentro disso? A Argentina e o Brasil são bem diferentes, eu acho, nesse sentido. Eu sou argentina, mas com minha mãe brasileira, eu sempre percebi que o que era visto, não sei se dá para dizer que era artesanato no Brasil, acho que sempre foi muito mais valorizado. A gente até
era uma coisa que tem... A última vez que eu esteve em Rio, acho que 2018, 19, eu já nem lembro, e tinha uma loja de artesanato no shopping. Para mim, isso foi bom. Aqui na Argentina, isso não acontece. Somente acontece, não sei, se você está em alguns dias, não sei em que lugar, no norte da Argentina, mas em Buenos Aires não acontece. Tem que ser uma coisa muito de tango ou doce de leite, mas não tem artesanato local, não tem artesanato que você diga isso aqui da Argentina ou crochê. Agora está se vendo um pouco e tem, nos últimos anos, assim, lojas de design que tem coisas feitas à mão, mas antigamente aqui era coisa muito de artesanato de praça, de assim como coloca, ou de, não sei, de praia, que está aí no chão e não é muito valorizado. Agora, primeiro que já, eu acho que também parte da pandemia foi isso, que tudo foi online, tem muita gente que começou a ter seu site para vender, tem a loja virtual e não tem que passar por outra loja, então foi como ficando tudo mais bonito e melhor, e todo mundo foi como sabendo como é comercializar o seu produto. Aqui na Argentina tem um monte de gente vendendo os bonecos. Eu já não vendo faz uns quantos anos, porque não dá para fazer as duas coisas. Mas foi uma renda para um monte de mulheres que, a maioria, não pessoas. Eu acho que se você é profissional em outra coisa, não sei, uma doutora ou esse tipo de coisa, fazer bonecos tem muito sentido, sabe? Que você tenha muita vontade de fazer, porque não é uma coisa assim, um dinheirão que você vai fazer. Mas para muitas mulheres que não podiam sair de casa, que têm filhos, ou que têm algum tipo de coisa, ou que não gostam de sair de casa, fazer tipo de coisas, bonecos, roupa, mantas, qualquer coisa em tricô, crochê, é uma... Aqui muito se fala que é horrível. Eu acho até feio, porque essa coisa de mulher só tem dinheirinho, uma coisa como para seu dinheirinho, como que tudo é assim como quase infantil. E que agora eu acho que a luta é saber que não é dinheirinho, é o teu, que seria o teu salário, o teu dinheiro, o que você está ganhando com o teu trabalho, que é tão importante como que você poderia fazer fora de casa. E é como uma coisa que está construindo e que tem um monte... Aliás, vocês vão agora, toda a pirateria que tem ao redor do crochê, do tecido, esse tipo de coisa, porque tem gente que viu que tem um monte de dinheiro aqui, um dinheiro tanto em material, em receitas, que tem um monte de consumo, que tem um monte de gente comprando, que tem um monte de gente que está querendo fazer todo o tempo todo cursos, receitas, material, esse tipo de coisas. E nem todo mundo sabe como fazer dinheiro com isso, e tem muita gente que faz dinheiro com isso sem formar parte desse mundo. E as mulheres, como que muitas ficam por detrás por essa coisa de ainda, eu acho que por mais que a gente está em caminho de revolucionar isso, ou de mudar isso, ainda a maioria das mulheres vê isso como uma coisa de um tempinho. Eu não tenho trabalho, vou fazer um bonequinho, eu vou fazer essa coisa para um aniversário, ou alguém me pediu um boneco, eu não sei quanto, eu acho que vou... Aqui na gente não sei, 5 reais, 10 reais, 20 reais, e às vezes a gente está dizendo, não, mas você está dando-te, acá seria regalando, está dando, não sei como, de presente, está presenteando, não tem, custa dar o valor que tem esse trabalho, porque são um monte de horas, um monte de tempo, um monte de trabalho, e aí, ou seja, vou tentar ser um pouco mais breve. Tem dinheiro, mas eu acho que o público ou as pessoas que fazem isso ainda não sabem como é que fazer dinheiro com isso. Somos poucas, e para mim custou muito, e aí eu tenho que dizer a verdade, veio o meu marido me dizer, querida, você não está fazendo dinheiro com isso, você pode fazer dinheiro com isso. Aí saiu a vender a receita, tipo coisa. Para mim era uma coisinha de o meu dinheirinho.
E foi difícil dizer, não, eu sou profissional, eu vou vender isso como é que é, né? Quanto custa um curso? Tem um monte de gente que faz curso. Bom, esse curso custa isso. Você estudou um monte, sabe um monte, então o curso tem esse valor, não é grátis, não é gratuito. E quando acontece isso, quando a mulher ou a pessoa, a tecedora, o artesã sabe quanto, aí começa a ter realmente o valor, porque todo o mundo, todas as pessoas envolvidas, tanto a pessoa que faz um livro, uma receita, o boneco, as pessoas que fazem, começam a entender que tem um valor, esse valor, e não é somente uma coisinha de casa que a gente estava falando no começo, uma coisinha doméstica e barata. Bom, isso eu falei demais, falei muito, desculpa. Falou bem, não, acho que é exatamente isso, assim, ainda é muito concentrado, né, para uma minoria, uma profissão assim, mas eu acho que realmente é uma coisa que vai mudando muito, e até quando eu dou aula, assim, as pessoas começam a postar qualquer coisa, eu sempre falo, olha, cuidado quando posta, porque a primeira coisa que acontece é encomenda, né, tipo, fez o primeiro cachecol, tá todo torto, mas sempre vem uma pessoa que quer um, né? É uma coisa inacreditável. E como tu falou, assim, como todo mundo faz, até isso tu falou bastante da pirataria, eu achei muito bom, né? Que tu falou isso, assim, tipo, como tem pessoas que querem achar uma maneira errada, né? De, tipo, buscar as receitas. Eu trabalho muito com as artesãs aqui no Brasil, tem várias, né? Que criam receitas, criam tudo, e aí vai uma galera lá, capta tudo isso e vende um bloco de receitas, assim, para todo mundo, né? Isso acontece, como tu falou, quem só quer ganhar o dinheiro mesmo e quem está lá fazendo. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasil que eu queria muito mudar. Primeiro que artesanato, né? O significado de artesanato no Brasil é uma coisa rude, né? O significado do dicionário é que é rude, é feio, né? Não é uma coisa assim bonita, feita à mão e tudo mais. É rude, esse é o significado. E outra coisa que tem muito no Brasil é que as pessoas chamam algumas coisas, tipo assim, o teu trabalho, por exemplo, Ian, que tem um livro, é um trabalho super bem feito e tudo mais, mas o trabalho da comunidade, ou quem faz um artesanato brasileiro, é caipira. Não, aqui é igual, aqui a gente diz de férias, mas não férias não sei como é que você está nas praças. Sim, de feira. Então, isso aí de feira, como uma coisinha assim, bem nada. Aqui chamam de caipira, e para mim dói na alma quando eu vejo alguém falando, tipo, isso é caipira. Nossa, não, isso é uma tradição que passou de mãos em mãos, que mesmo as pessoas com pouca capacidade, que não estudaram como a gente estudou e tudo, elas criaram em cima disso, né? Elas criam exaustivamente, mas eu acho que realmente é um caminho em transição, porque há 10 anos, 15 anos, quando a gente começou, eu duvido, tipo, a gente não tinha nada mesmo, né? Como tu falou, não tinha livro, não tinha possibilidade de escrever um livro, talvez, que fosse mundialmente conhecido como é o teu, como é o Mola Mills e tudo. Então, é um caminho muito em transição, mas ainda um caminho longo para percorrer também. É curioso que, nesse mesmo período, tem crescido um tipo de comércio que acontece muito em feiras mesmo, que é cheio de coisa de design, né? Com coisas bonitas, melhores do que você vê no mercado. E o consumo, aquele consumo mais de shopping center, virou uma coisa assim, muito estandardizada, né? E tenta correr atrás. Você vê que as lojas grandes, C&A, Renner, elas tentam correr atrás, né? E isso tem acontecido. Inclusive, eu lembro muito das vezes que eu fui em Buenos Aires, a força disso. Então, pode não ter força o artesanato em si, mas o design, muita, né? As coisas bonitas, né? A estética é um valor mais sólido aí, talvez, do que... Eu acho que aqui em São Paulo já está bem estabelecido isso também, mas do que em geral no Brasil como um todo, né? Mas esse movimento é uma amostra também de como isso está,
como essa transição está acontecendo, né? Antes, ir numa feirinha, parecia uma coisa meio tosca, como você falou, né? Mal acabada, mas hoje você sabe que as coisas mais bacaninhas você vai encontrar num lugar desse, né? E até de outras áreas, né? Feiras de comida, de ingredientes, feiras de artesanatos, de bijuterias, de design, de roupas, né? São pequenas iniciativas mais direto do criador, né? E bate também com a questão da renda, que hoje, com uma menor formalidade do mercado, as rendas extras são muito importantes, né? Você tem que se virar em, às vezes, várias coisas, né? Você tem que conseguir um pouco daqui, um pouco dali para compor. É interessante ver assim como as coisas andam juntas, né? E a percepção vai mudando também. Então, acho que é um momento muito bacana para o crochê e outras expressões parecidas de valorização, que tem a ver com handmade, com a criação, com uma valorização do lado criativo, né? Do criador em si. Ô, Ian, e você lançou esses livros em vários países, em pelo menos 3 línguas que eu saiba, em inglês, espanhol e português. E isso te fez ter contato com esses públicos também, né? Porque o livro é só uma porta de entrada e as pessoas viram fãs da Jan, e interagem pelas redes sociais. Hoje em dia tudo é assim, né? Que diferenças você vê entre esses lugares diferentes, como a coisa acontece em diferentes países, desde lá dos países nórdicos, onde eu sei que você tem publicação, a Espanha, a Argentina e Brasil, outros lugares, não sei quais são que você está. Bom, aí é um pouco como eu falava da Argentina, do Brasil, e aqui na Argentina, para mim, sempre é diferente, porque é um público menor, no sentido de que somos poucos, pelo menos comparando com o Brasil. O Brasil é como imenso, muito... é difícil, mas, por exemplo, aconteceu que eu tenho meu livro, a banda, o primeiro, não, o segundo, ou seja, a banda 1, foi traduzido eu acho que tem 10 línguas, assim, coreano, tem coreano, tem danês, holandês, francês, bom, tem um monte aí. Mas eu acho que na Europa, por exemplo, já tinha um monte de livros de crochê, de outro tipo de coisa. Não tanto de amigurumi, mas tem como essa história. A Bélgica, o meu livro, a editora em inglês é da Bélgica, e eles têm como essa coisa assim de, bom, eles são tudo que é como se, tipo rendinha, como não sei como se chama em português. Todo o que é bordado, e tem muita coisa na Alemanha também. A Alemanha tem um monte, e foi assim como é um mercado super importante. E eu acho que nesses lugares eu sou uma mais, porque tem um monte. Tem uma mola que vem da Finlândia, tem muita gente, tem muitas editoras, tem muita história de textil. Na Espanha também, Espanha é outro mundo diferente, e até é difícil de... No começo eles pensavam que eu era espanhola também, como que para eles Espanha não sei se são fechados, mas eles gostam do nórdico, não veio para América. América é uma coisa assim como Sudamérica é outro mundo. E quando eu comecei, o que tinha aqui não tinha nada, que eu falava no começo, não tinha muita coisa na Argentina, tinha muita coisa na América em geral. Era como Argentina, Chile e Brasil. Aí é difícil
para mim os públicos são muito diferentes, ou seja, o que eu falava, aqui na Argentina, como não tem praticamente nenhuma, agora tem um monte de designs, de tecedoras, esse tipo de coisa, mas no começo era como, não, mas aqui na Argentina você não faz livro, como é que tem, não acreditava que alguém da Argentina pudesse fazer um livro de crochê e que esse livro fosse traduzido para o inglês, por exemplo. Era como, não, isso aqui não acontece, somente acontece na Europa ou nos Estados Unidos. E com o Brasil, para mim, o que acontece também é um pouco parecido com a Espanha, é que é um público difícil de entrar se você não é do Brasil. É como que aí tem que... vocês são difíceis, não é fácil. Seja, nossa, eu achava que tu chegou arrasando, assim, ó. Tipo, não, mas é que... mas eu não sei se eu não tivesse, por exemplo, eu sempre tenho essa coisa, eu fiz, assim, um workshop, não com a Mola fiz aqui na Argentina, mas eu achava, bom, eu sou argentina, agora eu vou para o Brasil, eu sei português, eu tenho conhecimento da cultura do Brasil um pouco, por causa da minha mãe, mas não sei se eu fosse assim como Argentina, ia ser muito difícil de entrar. Para o argentino entrar no Brasil, às vezes é como medo, não porque vocês têm medo, senão porque tem uma cultura tão grande, e para mim, que eu falava no começo, vocês são assim como os melhores fazendo crochê e renda, e esse tipo de coisa que era como, vou entrar, é como entrar na Europa, que eu vou tentar aí ver se eu posso. É como, para mim era, ainda, meus livros ainda não foram para o japonês, mas sim para o coreano, que é como entrar nesse outro mundo que é totalmente diferente ao teu. E as histórias das personagens, falar, por exemplo, eu tenho alguns personagens que são animais, mas eles, não sei por que em algum momento aconteceu isso de colocar países, né? Não, tal é brasileiro, tal é argentino. E aí eu falei, bom, eu não quero ofender ninguém, não quero dizer, é brasileiro, então o brasileiro gosta de futebol, esse tipo de coisas. Então, para mim, sempre que eu estou escrevendo, mas quando eu conheço a cultura, então eu sei que não é tão assim, ou não é tão outro, eu não consigo. Esse é o único difícil para mim dos públicos que é e das redes sociais, de falar com um monte de gente, é que por exemplo, eu sei que como Argentina e portenha, eu tenho um jeito de falar que é muito, não sei, o brasileiro, por exemplo, o português é bonito. Eu vou falar, não quero que ninguém se ofenda, mas vocês falam bonitinho. Ou seja, falam essa coisa de que é sempre assim como muito suave e com palavras bonitinhas. E a gente aqui na Argentina fala que vocês falam com muito diminutivo, ou seja, é lindo. E o portenho é como se fosse um italiano, é muito mais rígido, muito mais... E o sentido do humor, a gente não sei como se fala no Brasil, que é humor negro, é um tipo de humor, tipo de coisas. E para mim o mais difícil, mais com as redes sociais, é tentar ser neutral. E eu não gosto tanto de ser neutral, eu gosto de essa coisa de, bom, não tem que dizer tal coisa, não pode falar tal outra, não tem que... E eu acho que por isso eu não faço bonecas, somente faço animais. Mas essa coisa, isso é o mais, não sei se difícil, mas que eu posso dizer dos diferentes públicos, e às vezes o difícil que é falar com um com o outro, sem sempre saber a língua, sem a tradução da língua. Muitas vezes eu tenho um público muito grande na Turquia, por exemplo. E Turquia é complicado, tem coisas, e às vezes eu não sei se eu estou falando como é que é da Turquia, Coreia, lugar, tem as pessoas que não pode comprar um livro porque diretamente não tem livros onde compra os livros, então pede para mim as receitas.
Tailândia, e tem um monte de países onde eu nem sei, eu estou falando uma coisa e parece que é outro mundo totalmente diferente. E a única coisa que tem em comum é que eles fazem amigurumis, fazem bonequinhos de crochê. Então, não sei, é difícil para mim explicar, e ainda mais explicar em português. Desculpa. Bom, mas é incrível, de qualquer forma, imaginar que os amigurumis dos seus personagens estão espalhados por aí, né? E você recebe fotos deles sendo feitos também, né? Tem esse movimento também, né? De mostrarem. Então, eu acho isso muito bacana, de qualquer jeito. Sim, é que se vai formar essa coisa de comunidade, de orgulho de mostrar o que a gente fez, como uma coisa de, olha, que eu fiz isso aqui para meu filho, para nascer um bebê, ou eu estou fazendo isso para vender, e eles têm... A gente está, e talvez mais agora que com todos esses anos de quarentena, esse ano e meio aqui praticamente de quarentena, coisa assim, tem essa necessidade de conexão, né, com o outro. E aqui, aí é quando que eu falava que tem culturas muito diferentes, mas no caso dos bonecos a gente fica, bom, a gente vai falar disso, vai falar de crochê, e o crochê é como uma coisa, não sei se é universal, mas todo mundo entende, estamos falando disso, e talvez a gente comece a falar da família, disso, daquilo, e entra por esse lado que é muito, não sei porquê, talvez é como, e mais que a comida, é como igual em todo mundo, né? Porque estão fazendo mais ou menos o mesmo em lugares muito diferentes. E tem essa conexão, e a gente começa a falar de coisas muito mais íntimas da família, teve casos de gente muito doente que falava para mim, eu estou aqui no hospital, ou estou atendendo, ou quando foi... E é como, uau, isso não teria acontecido se não fosse por um bonequinho de crochê. E isso é como, uau, faz que isso que parece tão infantil, somente para crianças, tenha uma coisa, seja muito mais, não sei, importante, grande, assim como emocional do que parece. Se você não está dentro desse mundo, eu acho que todo mundo tem como, não sei, às vezes eu comparo isso com... Eu gosto muito de comics, esse tipo de coisas, e das pessoas que são fanáticos, fãs de videogames, esse tipo de coisas, que eles conectam com todo mundo conectado com um videogame, e essa coisa de fazem como uma comunidade com isso, e não importa de onde você é, qual a cor de pele, não importa absolutamente nada, somente importa o videogame. Nesse caso, às vezes acontece o mesmo. É como que o importa é o bonequinho que você fez, a coisa que a roupa que você teceu, e isso é que é tão bonito, a parte bonita. Depois tem uma parte horrível, sempre tem uma coisa que não é linda, mas essa é a coisa bonita das artes textis ou manuais e todo esse tipo de coisa, né? Aí falei um monte de coisa. Bacaníssimo. Esse vínculo é precioso, né? Ô, Cris, deixa eu aproveitar para te perguntar sobre a tradução. Você fez ela crochetando. Conta aí para a gente como é que foi esse processo. Você já tinha feito outras traduções antes? Eu revisei o primeiro livro da Jan, eu já revisava os livros da Mola Mills também, né? E aí eu fiz a primeira tradução de um livro da Mola Mills, só que eu fiz do espanhol. Eu não falo espanhol, nada, assim, eu falo inglês, né? Eu não falo espanhol. Mas mesmo assim, tipo, como tu falou, a linguagem é a mesma. Então, o livro da Mola foi o primeiro que eu traduzi mesmo, e esse agora é o segundo. E foi louco porque a tradução chegou no meu colo e uma semana depois a gente entrou em lockdown, né? E foi ao mesmo tempo que foi bom ficar em casa, tipo assim, não tinha outra coisa para fazer, não sei, ficar em casa, e é um livro tão detalhado, né, que é exatamente isso, tipo, é muito detalhado, é muito detalhe, e tem horas que, com certeza deve saber, né, a gente fica ali fazendo
2 PB, 1 PB, amarelo, 1 PB. Nossa, assim, chegava uma hora que eu falava, eu acho que eu vou ficar louca. Esse livro vai me deixar louca. Mas me acendeu também. Eu fazia muito isso, né? De uma coisa ou outra, eu pegava, assim, até uma técnica ou outra que eu via que era muito legal, já pegava e já testava. Também o legal de traduzir livros é isso. Tipo, nossa, isso aqui, olha aqui o que ela está ensinando, já vou fazer, já vou testar, já fica gravado na mente. Tem o ponto que a Jean usa muito para fazer as roupas, era um ponto que eu usava muito há muito tempo atrás, não usava mais. Eu falei, nossa, reviveu para mim fazer um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto, reviveu na minha vida. Mas foi muito legal, assim, no fim foi muito bom, porque foi uma imersão mesmo no livro. E eu aproveitei, né, peguei o livro antigo e fiz o meu cachorro, depois eu busco, né, que eu falei que eu fiz o meu cachorrinho Django. Mas foi muito legal, assim, foi muito bom. E aí eu até queria aproveitar e perguntar para a Jean a pergunta que eu ia fazer depois. Qual foi o mais difícil de todos? Se existe isso, se tem um que foi o mais difícil para ti, criar a receita ou criar o personagem mesmo, aquele que tu faz, desfaz, refaz, volta atrás, não tá, quebra a cabeça até que ele fique perfeito ou realmente abandona? O mais difícil, eu acho que os mais difíceis são o que eu estou fazendo agora, estou reversionando os primeiros. O primeiro livro que somente saiu em espanhol. Então, para mim, é como é que eu faço para que continue sendo essa personagem, mas com as técnicas que eu sei agora. Estou como fazendo uma reversão. Fora de, eu acho que o Leão foi assim como o que, porque era uma personagem que eu tinha já para o primeiro livro e eu nunca conseguia fazer, eu não gostava do cabelo. Por quê? Porque quando eu queria esse cabelão que tem um monte, que é fácil, mas tem um monte. Tem uma diferença entre os bonecos e os livros que quando perguntava no começo o tema se eu vendia os bonecos. Quando eu fiz o meu primeiro livro, todas as personagens foram pensadas para que foram muito rápidos de fazer, que você poderia fazer um monte de bonecos para vender. Então eram pensadas bem simples para isso. Aí quando eu deixei de vender os bonecos, disse, bom, vou fazer mais complexo, mais roupinha, com mais coisinhas. Eu comecei a fazer esses bonecos um pouquinho mais complexos, mas difícil, não sei. Tem alguns que eu não gosto e alguns que eu voltaria a fazer novamente, mas não, o Leão foi assim como difícil porque eu queria o rosto que fosse de um jeito e eu não conseguia fazer o cabelo dele como eu gostava, mas depois não, porque já vai ver os próximos que vão ser mais difíceis de fazer ainda, com mais complexos, com mais muda de cor, que é o que já está me jogando o desafio, é isso. Já está me avisando do desafio, é isso, assim, tipo, se prepara, o próximo. Para a próxima tradução, quando você não gosta de 2 pontos baixos, isso vai ser tudo lindo. Mas não, a gente vai aprendendo, mas se você vai fazendo, eu acho que entre livro e livro, o personagem vai aprendendo e é como que coisas que pareciam muito difíceis começam a fazer fáceis. É como que, bom, é prática. O primeiro você faz um bonequinho que é um ovo e depois começa a entender como a técnica e começa a ser muito mais fácil. É mais difícil escrever a receita, eu acho, que fazê-la. E aí e você viu isso na tradução, é muito mais, parece uma coisa que já é impossível. E aí você começa a fazer a crochetar e é como que não era tão difícil assim. Não, exatamente. Eu acho que tem a coisa da linguagem também. Eu acho, às vezes, o português é muito prolixo, né? Então, uma frase tem 5 interpretações e no crochê a gente sente muito isso, né? Tipo, pular um ponto. Como assim? Que ponto que eu vou pular? Faz uma corrente, pula um ponto. Às vezes é muito difícil. Até como tu falou, a pessoa vai fazendo, conforme ela vai fazendo, ela vai entendendo aquela linguagem. Mas tem uma coisa que o Brasil é um país gigante e cada região
tem uma maneira diferente de explicar uma coisa em crochê. Tem essa primeira coisa. Segundo, quem está começando não entende nada, né? Tipo, olha aquilo ali e fica boiando por meses. Então, acho que o principal da tradução é tentar sintetizar também, né, um país inteiro de linguagens próprias dentro de uma técnica, não só de uma linguagem própria, né, no país, mas dentro da técnica tem também, porque eu também, como as pessoas sabem que eu traduzi, as pessoas me escrevem e falam, olha, isso aqui está traduzido errado. Eu falo, não, tá certo na minha linguagem, tá diferente na tua, sabe? É outra coisa. Mas acho que do português tem muito isso, assim, até a gente teve uma conversa, assim, de tipo, o ponto pipoca, o ponto bolha, o ponto isso, o que a gente vai usar? Aquele que eu falei de ponto pontudo, né, o pontudo, mas assim, como que a gente vai... Será que... Até hoje eu fico, mas será que foi a melhor tradução? Não, acho que foi, porque é um nome completamente diferente, né? E acho que tem essas coisas da tradução também, como tu falou, tem a linguagem é muito difícil, como tu falou antes ainda, né, que cada país tem sua maneira. O Brasil é mais difícil ainda porque são vários países dentro de um Brasil. E sintetizar isso assim numa linguagem é bem difícil. E as pessoas não gostam também de ler o livro desde o início, de toda a explicação, porque eu falo assim, se a pessoa lê desde a primeira página, entender a legenda, entender tudo, ela vai saber fazer. Mas não, eles querem ir direto para a receita, tipo assim, vou pular para já, como a gente diz, sentar na janela, né? Quero sentar na janela, pegar o trem andando, sentar na janela e começar a fazer. Mas como tu falou, conforme a pessoa vai fazendo, vai adquirindo esse conhecimento que vai ficando prático, assim, também. E a gente vai se acostumando mais com a linguagem. Sim, entender de cada autor também, né? Porque cada um tem um jeito de fazer as coisas e nem sempre fora dos termos, que também acontece, por exemplo, com o inglês, que o inglês da Inglaterra tem que escrever de um jeito, o inglês do outro, né? Acontece na Espanha. Em espanhol também você diz meio ponto, ou ponto, ou seja, medio ponto ou ponto baixo. Então, eu sempre escolhi o medio ponto, porque como aqui na Argentina a gente falava e era como antes fazia, e a maioria dos argentinos conhecem como medio ponto, o single crochet, o ponto. E então, tem todas essas coisas, mas fora disso, nada. É isso aí. A gente tem sempre uma lenda, tem uma coisa, tem todos os livros geralmente tem como é que você vai ler a receita. É simplesmente que... Mas sim, eu não sei se poderia fazer a tradução. Eu odeio assim fazer. Não, é que quando eu tenho que corrigir, por exemplo, quando eu eu comecei fazendo livro em inglês. Eu escrevi em inglês o livro. Aí, do inglês, eu traduzi para o espanhol. Eu fiz a tradução para o livro em espanhol. Então, eu estava escrevendo e disse, eu não quero saber mais nada de escrever. 2 pontos baixos. E aí, depois, quando eu tive que ler o livro, a corrigir assim em português, não, meu Deus, eu não quero ler novamente. Tá bem, isso aqui tá tudo ótimo. Não, mas é que é difícil. Não é uma leitura para se sentar e estar tranquilo e ler assim, ai, que bonitinho como ficou. Não, é uma leitura assim muito exata. E tem que ser exata porque depois tem todo mundo, aqui você fez errado, tinha que ser 12, diz 11. Oh, meu Deus. E tem 2 anos de pessoas dizendo, tinha que dizer 12, não 11. Eu sei, é bem isso, é tão exato, e é isso, é tão exato, é tão exato, que é isso, assim, tipo, tentar ao máximo não errar, mas sabe que, assim, se vai passar... Vai passar um ponto, não vai ter como, vai passar um ponto. Mas é isso, eu gosto de falar o que os persas falam. Os persas falam, quando os persas fazem um tapete, eles sempre deixam um defeito, porque perfeito é só Deus. Então, a gente pode levar isso... E a Jean, pode levar isso, ó, perfeito só Deus, essa é a resposta padrão, pode mandar para todo mundo por e-mail, tá? Eu gostei disso. Agora que está chegando, né? Começou a pré-venda, daqui a pouco vão vir os comentários, aí a gente vai saber disso tudo.
Só se preparem que vem muito comentário, não acho. Não vem. Eu acho que livro é menos. Acho que livro é menos, assim. Acho que talvez a receita solta, quando a gente lança uma receita, eu acho que é mais, assim. Livro, acho que a galera consegue contextualizar e levar adiante, mas quando é uma receita ou um curso, alguma coisa, todo mundo gosta de escrever e falar, olha, era vermelho. É o vermelho tal e não é o vermelho tal. Ai, tá, desculpa. Vamos lembrar disso sempre. Mas até estava comentando antes de começarmos a gravar aqui, como é incrível a demanda, a expectativa que existia por esse livro, né? A gente tem essa resposta muito bacana do público. Agora, já tinha comentado, de vez em quando aparecia aqui, né? Quando vai lançar? Botou o time em campo aqui, a coisa... Né? Já um monte de gente já está comprando, já está lá disponível e tenho certeza que vai ser um sucesso. Mais um, né, Ian? Mais a pressão tomara que sim. Eu acho que Ian, sim, aí. posso perguntar? A gente não vai ter um desenho da Turma do Pica-Pau, um filme? Nossa, todos crochetadinhos, imagina que lindo. Eu tenho uns amigos que fazem stop motion, o que esses bonequinhos. Perfeito para isso, né? E ele faz muito tempo. Agora a gente tinha vontade de voltar a isso. Um cachorrinho que eu tenho, Roberto, um salsicha, assim. E eles fizeram um curto, assim, bem bonitinho, ele caminhando, e eu fiquei com vontade, mas sim, é difícil. Muito tempo para fazer. Mas sim, eu gostaria. Não sei se desenho, mas assim, um livro com as histórias, se eu começar a fazer uma coisa assim, eu gostaria de fazer. É uma coisa que tenho aí vontade de fazer há muito tempo. Eu acho que o próximo vai ser o próximo vai. Agora tenho dois, estou escrevendo além do livro esse, eu tenho 2 livros mais assim à vista e agora é não sei como fazer, uma personagem muito conhecida, que não é uma personagem, é um ilustrador argentino, e então eu estou assim com muita vontade de fazer, e a gente vai fazer um livro com os desenhos dele, então aí é bonito. E depois eu quero fazer ao invés, né, que os meus designs sejam desenhos. Eu ainda espero um livro, eu ainda espero um filme, eu acho que vai ter, porque é muito legal ver também que cada personagem tem sua... Isso que é muito legal que tu falou também antes, tu tinha falado, eu queria comentar, que tu quis botar uma personalidade que não fosse cultural em cada um, né? Uma personalidade deles mesmo, assim. Isso eu acho inacreditável, é o que deixa o bichinho muito mais bonitinho. Eu fiz o Lobo-Guará para a filha de uma amiga minha, e eu escrevi toda a historinha e mandei para ela, para que ela lesse. Tipo, essa é a história dele. Ela tem que saber disso também, isso é muito legal. Isso para as crianças que têm esse lado da imaginação tão potente, né? É maravilhoso. Não é a produção do Amigurumi não é uma coisa tão infantil, né? Mas as crianças se encantam muito com eles, né? E são fortes possíveis consumidoras, né? E a história embala muito a presença deles. Mas é isso, gente. Olha, passou tão rápido, mas já falamos 1 hora e tanto. A gente vai ter que acabar. Olha, esse é do primeiro livro. Ele está com orelha torta porque é para ilustrar o meu cachorro mesmo. Eu fiz o meu, inspirado nele, eu fiz o meu, que é o Jango. Ele virou Jango agora. Eu vou escrever uma historinha nova para ele. Mas exatamente. Perfeito. Uma orelha para cima, outra para baixo. Bota um cobertorzinho que está muito frio para ele ficar pelado assim. Ele odeia, nosso cachorro odeia cobertor. Ele é meio, ele é meio
difícil das ideias. Ele gosta de fogos de artifício. Todo diferentão. Ele é meio... Bom personagem aí. O cachorro diferentão. Beleza, gente. Brigadíssimo mais uma vez. Delícia de conversa. Muito legal. E até a próxima, né? Já tem tanta coisa por vir, ainda vão haver muitas conversas também, com certeza. Que demais. Já muito obrigado. Muito bom te conhecer, foi demais, adorei. Espero que eu tenha honrado o teu trabalho na tradução, hein? Por favor, sim. Muito obrigada a você por ter traduzido tudo isso. Sério. Valeu, gente. Um beijo. Obrigada, editora, também pelo livro, que a gente venda muito. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.